Olha, eu comecei bem novinha, assim, com relação à internet, né? Eu tinha aproximadamente uns 11 para 12 anos que eu comecei a entrar nesse mundo de ser curiosa. Eu acredito que a minha curiosidade me levou a conhecer, a experimentar o que que é o YouTube, o que que é a internet, o que que é esse mundo novo que tava chegando, né? Porque para 2011, mais ou menos, era tudo muito recente, a internet Sim, aqui. sim. Era Muito tudo novo. muito recente, todo mundo ainda tava descobrindo o que que era, qual era a função de cada coisa. Então, eu comecei com a internet ali, fazendo os meus vídeos no YouTube. Só que era uma coisa que oscilava muito. Por quê? Porque por eu ser muito nova e talvez não ter uma maturidade para entender tudo que estava acontecendo, eu tudo que me falavam eu fazia. Ah, é legal você fazer isso, então eu vou fazer. Ah, não é legal você ter um canal no YouTube, então eu não vou fazer. Então eu não tinha um posicionamento certo em relação ao que eu queria fazer na internet. E até mesmo por ser nova, ter, sei lá, não ter tantos, digamos assim, exemplos na internet, porque como tava tudo novo, então era poucas pessoas que estavam realmente entrando nesse mundo da internet de divulgar os seus negócios, de ensinar, de dar dicas, porque naquela época era muito questão de dicas, ninguém Sim, monetizava ainda. verdade. Então, foi mais ou menos esse critério. Então eu comecei 11 para 12 anos, mais ou menos, e oscilava bastante. Então, eu não firmei muito o meu posicionamento ali, né? Foi depois de muitos anos que eu falei assim, não, realmente, eu agora entendo o que eu quero realmente fazer aqui na internet. Ah, legal. No caso, você falou que começou muito novinha, você começou fazendo vídeos. Você lembra qual foi o seu primeiro vídeo? O que Lembro. você fez? O meu primeiro vídeo é porque eu comecei a falar sobre versículos da Bíblia, sobre eu ainda não falava nada de maquiagem, nada do que eu falo hoje, mas era mais compartilhava as experiências que eu tinha ali. Eu li uma passagem, eu falava, né, uma coisa que eu falei, que eu lembro no meu primeiro vídeo, que era a importância de você ser antes de ser, né? Você quer alguma coisa? Então seja. Busca Deus, faça, coloca Ele em primeiro lugar, se posicione como você quer ser, né? Seja na vida espiritual, seja profissional, qualquer outra coisa. Então eu já começava a falar sobre isso. Aí eu vinha com um versículo e explicava aquele versículo que eu entendi. E era mais ou menos assim os vídeos, né? Logo em seguida, eu também falei isso referente aos erros de Eva, porque é muito firme, assim, né? Nesse sentido, nessa questão. Então, eu abordava também esses assuntos e foi onde eu fui destrinchando mais a questão dos vídeos no canal lá do YouTube. Então, seu primeiro vídeo foi meio que um espiritual, né, mesmo? Você Sim, dividindo e compartilhando as suas experiências, o que você entendia, o que Deus falava com você. sim. Eu não tinha ainda menção, visão, assim, de falar de outra coisa. Era somente aquilo. Porque eu queria compartilhar tudo que eu tava aprendendo ali. Aquilo era muito importante pra mim, então eu queria que as pessoas tivessem aquilo também, tivessem essa experiência que eu tava tendo, né, de conhecer, de entender a palavra, de compartilhar o que Deus tá falando comigo. Ah, Deus falou isso comigo, então por que não compartilhar com as pessoas o que Ele tá falando comigo? Então essa era a minha visão do começo. É bacana, porque até mesmo eu creio que a internet, ela tem coisas boas e coisas ruins. Mas uma coisa que tem muito bom nela é que muitas pessoas hoje estão compartilhando o conhecimento. E isso é legal. Porque é como se fosse um propósito, né? Você cumprir um propósito. Você tá ali, mas você não tá jogando palavras ao vento, você não tá perdendo o seu tempo, você tá compartilhando com alguém, ajudando alguém que talvez você nem conheça. Uma pessoa de longe, de outro lugar, que vai te ouvir e vai acabar se fortalecendo com aquilo que você tá falando. Ou ajudando ela de alguma forma. E isso é muito legal, que você já tinha essa visão de que a Sim. internet não era apenas para fazer dancinhas, mas era para compartilhar e dividir o seu conhecimento. E aí, depois desse vídeo de meditação, o que você fez depois? Depois eu fiquei um bom tempo longe. A inconstância. Exatamente. Porque me falaram que não era legal eu estar fazendo o que eu tava fazendo, compartilhando o que eu tava compartilhando. Então, que não era legal.
E eu naquela época era muito influenciável. Depois eu quero entrar mais nesse Muito. assunto, porque eu imagino mais ou menos o que você quer dizer. Depois a gente vai entrar mais nesse assunto, mas pode continuar. Então, eu fiquei um bom período, anos, né, longe disso. Aí eu falei, veio assim, não, vou voltar. Eu gosto disso. Minha mãe costuma falar pra mim que eu sou igual beijo de massa. Eu quero estar em todo lugar. Realmente porque eu tenho essa curiosidade de saber, de ver coisas novas, de experimentar coisas novas. Então, quando eu decidi voltar, foi quando eu voltei com a maquiagem. Né, que é uma das minhas paixões, é a maquiagem. Foi quando eu comecei a ensinar sobre maquiagem, a fazer delineado, que hoje em dia se tornou uma marca registrada minha, a ensinar como preparar a pele. Então aí eu já voltei com a maquiagem, não mais com o que eu falava antes. Legal. Colocava algumas coisinhas, porque eu sempre achei importante compartilhar isso, mas o foco principal era a maquiagem. É bacana. Eu gosto de vídeos assim que tem. Eu vejo até mulheres que limpando a casa, elas mostram lá a limpeza e no final elas acabam meditando em cima de alguma palavra, dando algum ensinamento em cima daquilo que ela fez ali na casa dela espiritualmente. Eu acho muito bacana isso, que é uma forma inteligente de você falar daquilo que você vive sem ser chato. Isso, de uma forma mais leve. Mais leve, que a pessoa vai parar e vai prestar atenção no que você está falando. Eu acho bem bacana isso também. E aí, Nanda? Exatamente. É uma coisa, é muito legal, né? Porque ao mesmo tempo que você ensina, você também aprende, né? E a pessoa do outro lado é a mesma coisa. Eu já queria dar um recado pra você que tá assistindo. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta pra Jennifer, a gente vai estar lendo os comentários em alguns momentos aqui. Cuidado com o comentário, não vai falar besteira, entendeu? Porque senão eu não vou ler. Eu já fiquei imaginando, eu falei, vamos perguntar se ela namora, vamos perguntar, cuidado, calma, não é momento pra isso. Brincadeira, quem me conhece sabe que eu gosto de brincar com relação a isso, mas realmente a gente vai aprender muito hoje. E é bacana, né, ver que você começou querendo passar algo para as pessoas, né? Você aprendia, não, nossa, poxa, Deus falou comigo isso. Vou passar para uma pessoa que talvez ela não tenha esse entendimento, que o que ela ouviu, né, ou o que ela aprendeu em uma situação que até foi difícil, realmente foi Deus falando com ela, Deus cuidando dela, né? Então ter essa sensibilidade é muito interessante, é muito bacana. Me identifico também. Mas eu não tive coragem de iniciar um canal no YouTube, nada do tipo. Tô admirada aqui. Aí já foi direto pro podcast, ó. Quem não tem coragem. Já foi. Mas aí você... Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte. Mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!